Fala galera, tudo bem? Eu sou Nelson Belchior e hoje a gente vai resolver a questão 20 da OBM de 2008 do nível 2, primeira fase. Em um triângulo ABC, a gente tem um ângulo A medindo 20 graus, o ângulo B medindo 110, temos o ponto I que é o incentro, ou seja, é o centro da circunferência inscrita, e temos o ponto O que é o circuncentro, ou seja, o centro da circunferência circunscrita desse triângulo ABC. E eu quero saber qual é a medida desse ângulo IAO. Observe que não tem o desenho do triângulo na questão, então a gente precisa fazer inicialmente o desenho desse nosso triângulo ABC com as medidas 20 graus do ângulo A e 110 graus do ângulo B. E aí nós vamos identificar inicialmente o ponto I, que é o ponto de encontro das bissetrizes internas. Então a gente traça a bissetriz do ângulo A e traça a bissetriz do ângulo B. E aí esse ponto de encontro dessas duas bissetrizes é o que a gente chama de incentro. Nós temos que o incentro é o centro da circunferência inscrita nesse triângulo. É uma circunferência que tangencia internamente os três lados desse triângulo. Está aqui a nossa circunferência inscrita ao triângulo ABC. Vamos tirar a circunferência para despoluir a imagem e vamos observar aqui o nosso triângulo ABC com o incentro marcado nele. Agora a gente precisa identificar onde está o nosso circuncentro, nosso ponto O. Para a gente encontrar o nosso circuncentro, a gente precisa traçar as mediatrizes dos lados. Então a gente escolhe o lado BC aqui, traça a mediatriz dele. Lembrando que a mediatriz vai ser uma reta perpendicular a esse lado BC, vai formar 90 graus, mas vai formar 90 graus no ponto médio desse lado. E a gente vai traçar também a mediatriz do lado AC. Então temos aqui as duas mediatrizes e o ponto de encontro dessas duas mediatrizes é o que a gente chama de circuncentro. E a gente vai chamar de ponto O. E esse ponto O, esse circuncentro, vai ser o centro da circunferência circunscrita ao triângulo ABC, que é essa nossa circunferência aqui. É a circunferência que contém os vértices do triângulo como pontos dela. Os vértices A, B e C são pontos dessa circunferência. Vamos tirar rapidamente essa circunferência para a gente observar o nosso triângulo ABC com o ponto I de incentro e o ponto O de circuncentro. O ângulo que a questão nos pede é esse ângulo aqui, gente, o ângulo IAO. É a medida desse ângulo que ela está nos pedindo. Vamos voltar com a nossa circunferência circunscrita para a gente observar esses ângulos que tem nela. Nós podemos destacar o ângulo ABC, que é um ângulo inscrito. O vértice dele pertence à circunferência, então esse ângulo inscrito, ele mede 110 graus. Ele vai ser a metade do arco que ele determina, metade do arco correspondente a ele. O arco correspondente a ele é esse arco AC que eu estou destacando aqui. Então, se esse ângulo é 110 e ele é a metade desse arco AC, nós podemos dizer que esse arco AC mede 220 graus. Como a circunferência toda tem 360 graus e nós já temos um arco de 220, sobra então 140 graus para esse arco de baixo aqui, esse arco AC, que passa pelo ponto B. Como esse arco aqui vai medir 140 graus, e nós temos aqui em destaque também o ângulo AOC, que é um ângulo central, pois o vértice dele é o centro da circunferência, nós temos que esse ângulo central tem exatamente a mesma medida do arco correspondente a ele. Então, se esse arco é de 140 graus, nós podemos dizer que esse ângulo central mede 140. E com isso a gente ganha que esse nosso triângulo AOC aqui é um triângulo isósceles, já que OA e OC é raio, e o ângulo do vértice dele é 140 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180, tirando o ângulo do vértice, que é 140, sobra 40 graus para dividir entre os dois ângulos da base, de maneira igual. Então quer dizer que esse ângulo da base vai medir cada um deles 20 graus. Então nós temos aqui a nossa figura final, com o ângulo de 140 graus no vértice desse triângulo isósceles, os dois ângulos da base medindo 20. E aí a questão quer saber quanto é que mede o ângulo IAO. Esse nosso ângulo IAO, ele vai ser essa parte vermelha aqui, que vale 10 graus, mais essa parte verde, que vale 20 graus. Lembrando que aqui é bissetriz, né? O AI é bissetriz, então se o ângulo A mede 20, aí divide ele ao meio, então esse pedacinho vale 10. Somando com os 20 da parte verde, nós temos então um ângulo de 30 graus para o ângulo IAO, e a alternativa correta é letra C.
Obrigado, gente. Gostou? Compartilha, curte, se inscreve no canal. Um grande abraço. Até mais.